Vamos para a nossa aula de arte. Das vanguardas artísticas, vamos ver o cubismo. Já vimos o surrealismo em outra aula. O cubismo é uma vanguarda europeia que surgiu na França em 1907 e tem como característica a fragmentação da realidade, o elogismo, falta de lógica, né? O humor, flechas cinematográficos. Apresenta também uma sobreposição de assuntos, espaços, tempos diferentes e a linguagem utilizada de forma predominante é a nominal. Quer dizer, não é uma linguagem verbal. Não vamos encontrar as narrações onde vemos os verbos presentes, mas sim uma sobreposição de assuntos ou de imagens. O cubismo tem como objetivo romper com a perfeição das formas, uma característica frequentemente presente em outros estilos, como o renascentista, o clássico, o realismo, ou até mesmo as pinturas românticas. Les Demoiselles d'Avignon, de Paulo Picasso, em 1907, é um dos exemplos dessa obra, dessa característica, né, do cubismo. Você percebe linhas retas, a representação não é conforme o modelo clássico, em que encontrávamos ali a perfeição das formas, a representação da realidade conforme se vê, mas pelo ilogismo. Nós percebemos também a representação daquilo que é tridimensional de forma bidimensional. Então, ao invés de enxergarmos aquela ideia de perspectiva, essa perspectiva ela vai desaparecer. E além, é claro, das linhas geométricas, né? As formas com linhas retas, os ângulos formados pelas linhas retas. Principais características da pintura cubista: geometrização das formas e volumes, renúncia à perspectiva, composição em duas dimensões, como foi falado, desapego à realidade, nós não enxergamos conforme a realidade nos apresenta, mas a obra vai apresentar uma diferença, uma negação dessa realidade. A renúncia à perspectiva é um dos exemplos disso. Representação do volume colorido sobre superfícies planas. Preferência pelas linhas cortadas, fragmentação e sensação de pintura escultórica. Quer dizer, aquela pintura que está colocando num espaço bidimensional aquilo que é tridimensional. A aparência de escultura para uma pintura. Os principais artistas internacionais na pintura foram Pablo Picasso, 1881-1973, desenvolveu a verdadeira revolução na arte. E em 1907, com a obra Les Demoiselles d'Avignon. Ele começa a elaborar a estética cubista e que se fundamenta na destruição da harmonia clássica das figuras e na decomposição da realidade. Georges Braque, 1882 a 1963, foi um pintor e escultor francês que, juntamente com Pablo Picasso, inventaram o cubismo. Braque iniciou a sua ligação às cores na empresa de pintura decorativa de seu pai. Então, uma das obras aí de Braque, Par de Copas. Percebemos também os ângulos retos, as formas geométricas, né? E a figura central ali, o ás, né? De copas, ou a peça das cartas que apresentam um coração. E no Brasil? Principais artistas brasileiros na pintura são Tarsila do Amaral, que tem como obra mais famosa o Bapuru, símbolo do Manifesto Antropófago, de 1928. É também um quadro mais valioso da história brasileira, história da arte brasileira. Antropófago, sabemos que é o ato de comer carne humana. Antropofagia, no caso, é o ato de comer carne humana. Anita Malfatti estudou artes e pintura na Europa e ficou durante 4 anos em Berlim, Alemanha, na capital imperial de Belas Artes. Emiliano de Cavalcante foi o idealizador da Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo, em fevereiro de 1922, na qual expôs 11 obras e ilustrações publicitárias. O nome Bapuru é uma junção
dos vocábulos tupis, aba, homem, pora, gente, e o comer. O significado é homem que come gente, em sentido absoluto de que o antropófago eram aqueles índios, por ocasião do descobrimento, devoravam pessoas, né? Devoravam seus inimigos, devoravam também, como aconteceu no naufrágio da vinda do primeiro bispo para o Brasil, Dom Pedro Fernandes Sardinha. Naufragou, depois ele foi devorado pelos índios. Então é um movimento de protesto contra devorando aqui no caso aquilo que era o europeu. Então Abapuru dá exatamente essa ideia, devorar aquilo que vinha de fora, acabar com aquilo. Obras de Tarsila do Amaral, então linhas arredondadas e formas geométricas também, uma associação. Não é uma visão da realidade, né? A realidade como se vê, mas a realidade que é apresentada pelo cubismo, a negação da própria realidade. O espaço tridimensional representado de forma bidimensional. A característica do cubismo na literatura. A literatura no cubismo também retratou a fragmentação e a geometrização da realidade por meio da linguagem. As palavras são soltas e dispostas no papel com o objetivo de criar uma imagem. Aí vem o ilogismo. Os textos cubistas são caracterizados pela exclusão da lógica formal, com um pensamento não racional, onde o pensamento não é racional. Ele surge entre o consciente e o inconsciente do autor. A linguagem caótica, onde não há uma lógica, as palavras são soltas e dispostas de forma aleatória. Lembremos, né, aquela ideia de uma linguagem nominal, quer dizer, ausência de verbos. Então você vai encontrar os termos ali, substantivos, adjetivos, colocados ali na sequência. Vamos ver aqui. O tempo presente, ansioso por viver seu tempo, o momento presente para o escritor cubista passa por ser tema para a poesia, como por exemplo paisagens, visões exóticas, viagens. E no humor, enquanto presente nos textos cubistas, o humor enquanto presente, provocado não só pelas ironias, mas pela disposição gráfica das palavras. Um exemplo para nós é o poema Hípica, de Oswald de Andrade. Apresenta a sobreposição de imagens, saltos, cavalos, magnatas, meninas, deslocando os olhos do leitor de uma corrida de cavalos para o público que está assistindo a essa corrida. Saltos recordes, cavalos da Penha, correm jockeys de Higienópolis, os magnatas, as meninas e a orquestra toca. Chá, na sala de coquetéis. Então percebemos aqui essa espécie de colagem, né? Sobreposição de imagens, saltos, cavalos, jockeys. Você encontra um verbo aqui. Mas isso aqui, se nós olharmos isso aqui, perceberemos uma narração. Vamos conseguir perceber uma narração, mas uma narração com a sobreposição de imagens. Você não encontra aqui o predomínio de ações, né? Mas você percebe que há uma ação aqui. Os saltos, cavalos estão ali naquele local, numa pista, né, de corrida de cavalos, jockeys correm ali, os magnatas, as meninas estão ali assistindo àquela corrida, ou conversando também, uma orquestra toca, chá, na sala de coquetéis. Uma questão do Enem. Demoiselles d'Avignon, Pablo Picasso, 1907. Olhemos a obra, exemplos aqui no começo da aula, né? E a questão. O quadro de Demoiselles d'Avignon, 1907, de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência caracteriza-se pela pintura de modelos em planos irregulares, mulher como temática central da obra, sendo representada por vários modelos, oposição entre tons claros e escuros ou nudez explorada como objeto de arte. Você marca a alternativa correta, envia para a gente dá a resposta para vocês. Podem pesquisar, interessante.
o Enem se aproxima, né? É muito importante aí ter a noção do que pode aparecer numa prova, tá bom? É isso aí, meus amigos. Um abraço a todos, fico aguardando aí a participação de vocês. Um grande abraço, que todos fiquem bem, que Deus nos proteja e nos livre do mal. Um grande abraço.